vezes você já parou para pensar o que é seu, o que é sua vontade, o que é o seu aprendizado e o que não é? Eu achava que tudo que eu fazia, tudo que eu queria, todos os meus sentimentos eram meus, vinha de dentro de mim. E aí, com os estudos, com o avançar, a minha expansão da consciência, todos os estudos que eu tenho passado, que eu já passei, eu fui compreendendo que não, né? Eu tinha a minha forma de viver, minha maneira de vida, minha forma de olhar o mundo era o que vinha de fora, era o que vinha dos outros, né? Eu fui ensinada daquela forma, eu fui treinada daquela maneira desde o meu nascimento. Então, eram conceitos, crenças de meus avós, de meus pais, de meus professores, das pessoas que me rodeavam, e eles iam colocando ali, né, para mim, o que eles achavam que era certo, e eu fui adquirindo como se fosse meu. E aí chegou um tempo com os aprendizados, porque o que acontece, né, o que aconteceu comigo? Eu passei a olhar o mundo de uma outra forma. Eu passei a ver que as coisas não faziam sentido daquele jeito e que existiria um propósito muito maior. Aliás, não é que eu passei a ver, eu já, desde a infância, eu tinha aquela pergunta comigo, o que eu vim fazer aqui, né? Qual que é o sentido da vida? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Tinha já essas perguntas que procurei ali nas religiões. Só que chegou um tempo em que realmente isso para mim foi um foco. Realmente alguma coisa dentro de mim se abriu, realmente alguma coisa dentro de mim quis saber mais. E eu comecei a estudar, eu comecei a procurar, eu comecei a me internizar, sabe? Olhar mais para dentro, né? Era difícil no início fazer uma meditação, por exemplo. Mas eu aprendi que a meditação é você silenciar. Eu aprendi que a meditação, ela não precisa ficar horas ali sentado com as pernas cruzadas. Não, a meditação é um momento que eu paro e silencio e não penso em nada. E por isso que a gente fala que é bom você respirar e prestar atenção na sua respiração. Porque quando você está com a atenção voltada para a sua respiração, você não consegue pensar mais em nada. E não importa o tempo, se você conseguir fazer 2 minutos, 5 minutos, você já vai avançando. E aí eu comecei a fazer vários tipos de coisas. Várias coisas. Eu iniciei, na realidade, no meu despertar, eu iniciei fazendo curso de ervas. Mas enfim, o que eu quero falar hoje com vocês é que eu parei para ver o que eu gostava, o que eu era, o que eu queria, o que eu pensava, né? Parei para meditar sobre tudo isso, para ler livros, estudar e procurar sobre tudo isso. E passei a ver que muitas das coisas que aconteciam na minha vida era aquilo que vinha de fora. Então, por exemplo, eu escutava muito assim, você é egoísta. E por que eu era egoísta? Porque eu fazia alguma coisa que era para mim, né? Fazer alguma coisa pensando em mim. Então eu era egoísta. Então eu fui treinada a sempre querer fazer o bem pro outro, a sempre querer agradar, a sempre querer ser aprovada por alguma coisa. Porque é isso que a gente aprende, a ser boazinha, né? Não responde, seja boazinha, sorria sempre, fale sempre sim. Né? A pior coisa é você na infância, alguém te pedir alguma coisa e você falar não, como se fosse um pecado. E aí você deixa a sua identidade de lado, você deixa de ser você, porque muitas vezes alguma coisa não lhe agrada e você acaba falando sim. Quando você fala sim para o outro, você está falando não para você. E aí eu aprendi que sim, ser egoísta seria a melhor forma de vida, porque eu primeiro preciso olhar para mim, eu primeiro preciso fazer por mim, eu primeiro preciso amar a mim mesmo. Só vai se expandir para fora quando eu fizer isso dentro. Então, ser egoísta é a melhor dádiva que você tem, porque se você é egoísta, quer dizer que você está olhando os seus propósitos, os seus princípios, as suas necessidades, você está se amando, e aí você consegue fazer para o outro, ou você consegue, com aquilo que está em você, se expanda para outras pessoas, sabe? Você consegue contagiar as outras pessoas. A gente não consegue jamais amar uma pessoa se a gente não se ama. A gente não consegue jamais ajudar o outro se a gente não se ajuda. A gente não consegue dar atenção para o outro se a gente não se dá. Porque se a gente não faz por nós não aprendemos a fazer. Então a gente aprende quando a gente se
internaliza. E aí você se autoconhece. Conhecer a si mesmo é uma dádiva. Pare para pensar o que você quer, o que você gosta e faça por você. Né? Faça o melhor que você tem por você. Existe uma história que... eu não sei onde que eu vi essa história, mas foi um pai que, muito ocupado, chegou em casa e o filho queria brincar. E o pai, para fazer o filho ficar um tempo quieto e ele poder descansar, ele deu um jornal, rasgou um jornal, pegou uma folha de jornal, rasgou, picou bem picadinho e falou: vamos brincar de quebra-cabeça. Aí você monta, eu quero ver em quanto tempo, eu vou ficar contando o tempo. Achando que o menino ia ficar muito tempo ali, que ele poderia ficar sossegado fazendo outras coisas, deixou a criança ali. Em pouco tempo a criança foi falar para ele que já estava montado o quebra-cabeça. E realmente, e esse quebra-cabeça, ele tinha a imagem do mundo. Então o pai pensou, cada pedacinho do mundo é tão parecido, né? Aquele globo terrestre é tão parecido, uma foto daquilo, então, né, até ele juntar os pedacinhos. E aí o pai ficou encantado e perguntou para ele assim: mas como que você conseguiu montar esse quebra-cabeça do mundo tão rápido? Aí o filho falou assim: é que na parte de trás tem a foto de um homem, a foto do rosto de um homem. E eu montei pela foto. E aí qual que é a moral da história? Quando o homem tá certo, o mundo tá certo. E qual que é o aprendizado que me trouxe isso? Que quando eu faço bem para mim, quando eu acerto comigo, o mundo ao meu redor também se acerta. Quando eu estou feliz, o mundo ao redor fica feliz. Porque é o que eu emano para fora. Só que inicia dentro. Eu não consigo buscar o amor fora. Eu preciso ser amada. Se você precisa ser amada, então você precisa se amar. Se você está buscando um amor fora, é quase impossível você receber, porque tudo vem de dentro, tudo vem a partir de você. Né? Nós somos o comandante da nossa própria história. Somos nós que trazemos para nós aquilo que a gente emana. Nada vem de fora. Nada é culpa do outro. Se você não tem amor, se você não tem respeito, nada é culpa do outro. É sempre sobre você. Sempre vem de dentro. Aí você vai procurar saber quem você é. Quem você é no meio dessa bagunça. Você é o que seus pais ensinaram, o que os professores da escola ensinaram, o que os seus parentes ensinaram. Você é o que o seu grupo religioso ensinou. Você é essa grande massa? Ou você é um ser único? Aí você tem que parar, olhar para você e se autoanalisar, porque dentro de você existe uma centelha divina. Deus, ele te criou a imagem e semelhança como criou a mim. E eu olhava para aquilo. Quando eu comecei a me autoconhecer, quando eu comecei a expandir a minha consciência nos estudos que eu sigo, e eu comecei a ver que muitas coisas que eu acreditava que era eu, não era eu. Eu não tinha uma identidade. Aí eu comecei a construir a minha identidade. E eu comecei a construir a minha identidade não faz muito tempo. Já é adulta, já avó. Né? Então, por isso que é minha vontade de gritar para o mundo. Mas não adianta, porque cada um é um ser individual. A pessoa só vai mudar, só vai se transformar, só vai ter uma identidade própria quando ela mesma acordar para isso e querer. Quando ela mesma abrir os seus olhos, né? Quando ela mesma se expandir e querer buscar isso. Então, não adianta eu querer passar para o outro. Se você chegou até essa parte do vídeo, provavelmente você já está nessa expansão. Então, a minha experiência é eu saber o que eu quero, eu gostar mais de mim, eu me amar, eu escutar mais a minha centelha divina, porque a voz de Deus, ela está também dentro de mim. Quando Deus me criou e me fez a imagem e semelhança dele, ele colocou uma porcentagemzinha dele dentro de mim, assim como em cada ser humano nessa terra. Né? E ouvir essa minha centelha divina, eu preciso colocar os meus ouvidos para dentro. Eu preciso me internalizar. E aí eu começo a me conhecer. Aí eu começo a ter a minha identidade própria. Eu começo a deixar de ser aquilo que eu aprendi, aquilo que foi ditado para mim e aquilo com que fizesse que eu acreditasse. Não que as pessoas são ruins, meus pais, ou as pessoas ao meu redor foram ruins. Não. Eles queriam ditar uma regra para que eu fosse boa na concepção deles.
Então, quando eu faço favores, dou presente, sou boazinha, aceito tudo, quando eu acredito que se eu fizer alguma coisa que não está de acordo com o que eles pensam, Deus vai me castigar, e quando eu acredito nisso tudo, então é como se eu fosse dominada por fazer o bem. Mas fazer o bem na realidade, ela vem de dentro. Fazer o bem na realidade, ele é para mim. De repente serviu para mim na infância, de repente serve para outras crianças na infância, falar, se você fizer isso, Deus vai chegar a castigar. De repente serve, mas eu não acho que é a melhor forma, mas tudo bem, né? Usava-se muito isso, né? Mas hoje eu sei que Deus não castiga. Hoje eu sei que Deus é puro amor. E hoje eu sei que a centelha que está dentro de mim e dentro de você, ela vibra todos os dias, a todo momento, mostrando para você qual é a melhor forma de você caminhar. Então, e aí eu vim demonstrar isso para vocês hoje, eu vim falar nesse vídeo. Sou grata para cada um que chegou até aqui, né? E que possamos olhar para a nossa centelha divina e seguir seus preceitos. Gratidão a cada um que chegou aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber mais vídeos como esse. Se inscreva para que o YouTube entenda que é um vídeo legal, para que ele passe para mais pessoas. Tá? Gratidão a todos. Beijos.